Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, 8 horas 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo site Notícias Agrícolas. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Vamos tratar das primeiras notícias desta quinta-feira. Vamos falar dos preços, vamos falar do presidente Bolsonaro, que esteve na Rússia, já está na Hungria, inclusive já está reunido ali com o primeiro-ministro húngaro nesta manhã de quinta-feira. Tem uma agenda cheia por lá. Temos notícias, né, dos resultados ali da visita dele ao país russo, perdão. E estamos acompanhando tudo por aqui. A ministra Tereza Cristina está no Irã, chegou ao Irã também para ter uma agenda sobre as nossas relações comerciais e principalmente os nossos fertilizantes. E as notícias são bastante positivas vindas de lá, então vamos falar sobre isso também. Claro que vamos olhar para os preços, vamos saber como é que as cotações estão se comportando nesta manhã de quinta-feira nas bolsas internacionais e também no nosso mercado futuro aqui no Brasil. Então, vá mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, suas sugestões, que a gente quer te ouvir por aqui no Notícias Agrícolas e saber sobre o que você quer saber, não é isso? A gente quer saber qual é a sua demanda de informação e a gente está aqui para atendê-la. Conosco, Letícia Guimarães, pela redação do Notícias Agrícolas, sempre com a gente, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Combinado assim? Bom, então vamos começar com a nossa rodada de preços, que é como sempre fazemos, porque assim a gente consegue entender quais os mercados que vão nos exigir mais atenção nesta quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, altas para soja, milho e trigo. A soja tem uma alta agora de 0,6% no seu primeiro contrato, que é o março, cotado agora a $15,96 por bushel. O mercado está mirando nos 16, vai voltar a buscar esse patamar e vai tentar se consolidar nesse intervalo. Precisamos saber se a gente vai ter ambiente para isso, né? Milho, $6,47, uma pequena alta no primeiro contrato de 0,09%. O trigo, $7,86, subindo agora 0,6%. Ainda na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha nos derivados de soja, que ontem deram um baile no mercado, a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar também sobre soja e sobre farelo e sobre óleo, mas hoje o farelo de soja sobe mais de 1%, enquanto o óleo de soja opera mais tranquilo, com certa estabilidade e em campo negativo, tá? Então a gente tem aí esse movimento para os derivados de soja. Na Bolsa de Nova York agora, para o café, $2,52 mais 15, uma baixa de 0,2%, uma espécie de correção de realização de lucros de fato por parte do mercado, que vinha numa toada de alta bastante forte diante dos seus fundamentos. Então, hoje, um dia de ligeira realização de lucros. O açúcar sobe, tem alta de 0,1% agora, 18 cents mais 9 por libra-peso. O algodão, $1,19 mais 81 por libra-peso, uma alta de 0,3%. E o petróleo hoje em queda. Tanto o WTI quanto o Brent operam ambos em campo negativo. O WTI tem uma baixa agora de 2,14% para valer $91,67 por barril. E o Brent, $93 agora. Acabou de virar. $93, 1,9% de baixa. Tá? Então, hoje é um dia de queda para as commodities energéticas, inclusive o gás natural perde 3,9% nesta manhã de quinta-feira. O ouro sobe, a prata também, já o cobre recua 0,3%. Vamos passar ali pelo dólar index antes da gente olhar para os mercados asiáticos, né? Dólar index, uma alta de 0,12% neste momento. Vamos olhar o fechamento da bolsa de Dalian, mercado chinês. Deixa eu abrir aqui as informações da Agriinvest Commodities. Temos alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho, alta para o suíno vivo lá na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Então é um dia importante ali, pelo que me consta, para mercado futuro na China. E estamos aí num momento importante para a China. A gente vai comentar também sobre isso, tá? A demanda por soja está um pouquinho mais lenta, as margens de esmagamento por lá ainda estão bastante ruins, e isso vai continuar influenciando bastante no andamento
das compras, né? Em como a China vai se comportar nos próximos meses e, naturalmente, isso vai ser refletido pelo mercado. A gente vai ter que tentar entender e ver qual é o fluxo que vai ser apresentado e como o mercado vai reagir a isso, certo? Passamos então pelos preços, passamos ali pelo que mexe com as commodities, não é? Eu separei aqui, como sempre faço, o comentário do mercado financeiro da Agrinvest. Ontem, inclusive, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, esteve conosco no fechamento de mercado, uma entrevista muito completa, destrinchando ali as informações, sem a gente olhar para Chicago, ou para o mercado brasileiro, ou para o produtor americano, ou para o produtor brasileiro, olhando para o complexo soja global, né? Que está muito conectado nesse momento, talvez, né, nos últimos anos a gente não tenha visto uma conexão tão forte e tão próxima. Por quê? Porque havia uma sazonalidade ali sendo respeitada, né? Como respeitada no melhor sentido da palavra, diante das oportunidades e necessidades de cada mercado. Hoje não. Hoje nós estamos vendo fatores acontecendo muito mais cedo, que aconteciam natural e tradicionalmente em outros momentos do ano, como essa demanda, por exemplo, entre a exportação e a demanda interna, né? Essa disputa, e isso faz com que haja também um comportamento diferente dos prêmios por aqui, um comportamento diferente dos prêmios por lá. Então, o complexo soja, nesse momento, ele é muito globalizado, efetivamente. E a gente vai falar sobre isso já já, tá? Eu quero só dividir algumas notícias importantes nesse início de Bom Dia Agronegócio, porque elas realmente vão fazer diferença aí no seu dia. Você vai precisar ter atenção a algumas coisas, tá? São algumas notícias boas, outras nem tanto, mas são notícias que a gente precisa dividir com vocês. A primeira delas é a questão das chuvas lá em Petrópolis. O número de mortos já chega a 100. É um cenário de guerra, né? Cerca de 300 pessoas tiveram que deixar as suas casas, então perderam tudo o que tinham, né? Vão ter que recomeçar a vida do zero, além de terem perdido ali pessoas queridas, né? Então, o número sobe para 100 pessoas, tá? 100 pessoas que perderam a vida depois da maior tempestade da história de Petrópolis, segundo os especialistas afirmam. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que essa foi a pior chuva da região desde 1932. Outros desastres já ocorreram na Serra Fluminense. Em 88, 134 mortos. Em 2011, 918 pessoas morreram e outras dezenas desapareceram na região serrana, principalmente em Nova Friburgo e Teresópolis, tá? Então, essa é a última informação. Informações divulgadas, inclusive, pela Defesa Civil Estadual, e a Polícia Civil está trabalhando para agilizar o reconhecimento dos corpos, né, e a liberação dos mesmos. Então, a gente vai te mantendo atualizado sobre essa tragédia lá em Petrópolis, e por isso eu já começo a trazer informações sobre a questão climática. É determinante que você também acompanhe a questão climática. Você que está colhendo aí no Centro-Oeste, atenção, tá? Tem mais chuvas previstas para essa quinta-feira, para a região não só Centro-Oeste, mas Sudeste também, segundo a nosso departamento de clima aqui está apurando. A Virgínia Alves já chega com uma previsão atualizada para você, então tenha atenção a isso também. Até porque a gente tem aquela nova ZAX, né, que está se formando, e por isso ela traz mais chuvas nessa quinta-feira para quase todo o Brasil. Olha só o que nos diz a Clima Tempo com a previsão para esta quinta-feira. O tempo fica ainda mais estável sobre o Brasil hoje. A maioria das regiões norte, centro-oeste, nordeste e sudeste tem um dia com muita nebulosidade e pancadas de chuvas frequentes que podem ser fortes e vir com raios. Na região da Grande Porto Alegre e Serra do Rio Grande do Sul, nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima, Acre, no sul e leste da Bahia, no sertão e no interior do Ceará, pancadas de chuva com raios ocorrem à tarde e à noite e podem ser fortes. Quinta-feira com sol e sem chuva no centro, oeste e norte do Rio Grande do Sul, além do litoral oeste do litoral leste do Rio Grande do Norte. Então, você que está no Rio Grande do Sul,
pode receber uma pancada ou outra de chuva se estiver na região de Serra ou na capital Porto Alegre. As demais regiões têm sol e tempo aberto. E calor, tá? Que é a minha próxima notícia. A gente está falando de um calorão para não só o Rio Grande do Sul, mas também para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul. Eu queria destacar isso aqui por conta dos trabalhos de colheita. Tomara que esse calorão ajude a diminuir a intensidade das chuvas, deixe os solos em condições melhores para que os trabalhos de campo, então, possam ser realizados. A recente passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil deixou a madrugada mais fresca no Rio Grande do Sul e até provocou frio na Serra Catarinense e geou nas regiões mais elevadas nessa semana. Mas, com o sol forte, as tardes continuaram muito quentes e o calor até aumentou ontem. Temperaturas entre 37 e 39 graus foram observadas nas áreas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, temos calorão para o sul do país e, olha só, quem também anda sentindo muito calor é a população de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, ontem, o estado foi o lugar mais quente do Brasil, pelo terceiro dia consecutivo, com a cidade de Jardim registrando a maior temperatura do país também pela terceira vez consecutiva. O calor ficou pouco abaixo dos 40 graus. Então, vamos entender, a tendência é de que esse calor diminua no Mato Grosso do Sul nos próximos dias com o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva. Mas a chuva não será generalizada e nem em grande volume. Só vamos ter aí o ar menos quente. A chuva volumosa e frequente vai continuar sobre o sudeste e nos demais estados do centro-oeste com a formação da nova Zax. Por que eu comecei com a questão climática nessa quinta-feira? Primeiro, para a gente atualizar as informações lá de Petrópolis, isso é determinante, isso é interesse de todos nós, né? A gente precisa olhar para isso, então estamos acompanhando, e também porque os trabalhos de campo estão em andamento no Brasil. Colhe-se soja, planta-se a segunda safra de milho, ou colhe-se até mesmo a safra de verão de milho, então a gente precisa de condições climáticas. Essa condição começa a se desenvolver no Mato Grosso do Sul, é até interessante, né, para concluir a colheita da soja e começar o plantio do milho, que está em andamento, já é importante dizer, né? Então, vamos de olho no clima, vamos entender, porque é realmente importante, tá? Bom, vamos começar agora a falar dos mercados. Eu vou começar com o mercado financeiro, porque ainda é importante que a gente entenda como é que todas as coisas estão acontecendo. Inclusive, na manhã de hoje, eu pude apurar a informação, né, junto das agências internacionais, de que os Estados Unidos estavam ali identificando mais soldados russos a caminho da fronteira com a Ucrânia. Cerca de 3.000 soldados. Isso é muito sério, né? É muito difícil da gente continuar dando essas notícias e é sabido que a gente vai olhar para isso e a própria Rússia já deu um alerta ali de que as tensões com os líderes da União Europeia estão aumentando. Isso é um dos pontos de atenção aí nessa disputa entre Rússia e Ucrânia, o envolvimento dos demais países. A Rússia quer que a Ucrânia venha a público dizer não irei me filiar à OTAN, né? Mas tem o apoio de todos os países da OTAN caso haja uma invasão ali, a orientação do senhor Vladimir Putin. Então, estar ou não oficialmente na OTAN não faz grande diferença, porque todo o arsenal, né, e todos os líderes ali dos países que estão inseridos, que fazem parte, que compõem a OTAN, estão apoiando a Ucrânia. Então, os rumores ainda são fortes, né? A gente ainda tem essa preocupação, mas a gente vai monitorar. Como é que o mercado financeiro está se comportando, portanto, nessa manhã de quinta-feira? Bolsas em leve queda, petróleo em queda, a ata do Banco Central americano divulgada ontem foi mais branda do que o esperado ou mais branda do que deveria, né? Esse é o questionamento que te faz o Agriinvest Commodities. Ele inclusive te responde dizendo que os investidores estão se questionando. Por isso que nós temos essas bolsas em leve queda. A gente precisa entender, né? Nós temos ainda uma postura mais contida pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação
a taxa de juros lá nos Estados Unidos e também, segundo os analistas da Agrinvest, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos dizem que o Fed está atrás da curva. A volatilidade do mercado de títulos americanos está alucinante. É um mercado de 22 trilhões de dólares, tá? É um mercado gigante. A Casa Branca diz que a Rússia está blefando. Mais tropas estariam chegando na fronteira da Ucrânia. Então, está blefando em relação a quê? Em relação a um caminho mais diplomático, né? O Joe Biden, eu dei essa informação para vocês ontem, na segunda-feira, deu uma entrevista coletiva, né, direto da Casa Branca, mais um pronunciamento que uma coletiva, porque não respondeu às perguntas dos jornalistas que lá estavam, e falou, né, a Rússia não deu nenhum sinal de que está recuando, não acho que isso é real, vamos acompanhar. Então, o Joe Biden se posicionou ali com bastante veemência e parecia saber do que estava falando e falou, ó, a gente não vai arredar o pé, se vocês atacarem, a gente vai responder sem dó nem piedade. Então, assim, a coisa é séria. Também temos alguns outros, no comentário ainda da Agrinvest, algumas outras situações sobre essas tropas, né, mais tropas russas chegando perto da fronteira da Ucrânia, e esses questionamentos de como é que o mercado financeiro vai continuar tratando disso, né? Claro que um alívio das tensões, ele é muito bom para a situação macroeconômica do país. Quando a gente fala num cenário de guerra, a gente está falando de uma demanda maior por alimentos, uma demanda maior por fertilizantes, que vem da Rússia. A gente está falando de uma possibilidade de continuidade da inflação, descontrolada no mundo todo, com difícil controle por conta do quadro econômico, já desenvolvido pela pandemia do coronavírus há 2 anos e um pouco mais. Então, tudo isso está na conta e está difícil fazer projeções a partir desse ponto, certo? Então, olhando para o cenário financeiro, neste momento a gente tem um cenário completamente confuso, nebuloso e bastante incerto, tá? Os próximos dias vão ser importantes e é também importante a gente frisar que as cartas na mesa, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia e seus aliados, elas não vão ser claras, né? Ninguém liga e avisa, tudo bom, amanhã 8h30 eu tô chegando aí com o meu tanque. Então se prepara se quiser evacuar a sua cidade e tal. Né? Nunca começa assim, é sempre uma coisa que, nunca é um tiro certo, né? Que dá início a uma guerra. Derrubamos um avião ali meio sem querer, ou, né, desviamos ali um submarino mesmo só por segurança. O próprio Putin falou, não, meus 130 mil soldados na fronteira com a Ucrânia é só para proteger meu território. Então não é bem assim, né, senhores? Tem bastante coisa acontecendo. Bom, diante disso, o que nós temos? Nós temos uma volta da soja aos seus fundamentos muito claramente. Ontem o mercado da soja subiu em disparada, fechou com mais de 30 pontos de alta, acompanhando ganhos muito importantes no farelo de soja e também no óleo. O farelo subiu mais de 2%, o óleo mais de 1%. O que motivou essa disparada? Além do quadro fundamental, que pouca matéria-prima para se produzir mais farelo e mais óleo, e estoques já apertados, tanto de farelo e principalmente de óleos de todas as origens no mundo, nós temos essa situação de um incêndio lá nos Estados Unidos, que aconteceu na terça-feira e foi controlado às 9h15 da noite, horário local, lá no estado de Indiana, na cidade de Claypool, e é a maior planta processadora de soja dos Estados Unidos, pertencente ao grupo Louis Dreyfus. O que aconteceu? Uma parte dessa planta pegou fogo, não foi um incêndio generalizado, mas comprometeu as operações dessa planta. Essa planta está paralisada, deve retomar as suas operações já nos próximos dias. Não foi um incêndio de enormes proporções, mas foi um incêndio que acabou limitando a oferta tanto de farelo quanto de óleo, que já é baixa lá nos Estados Unidos, e isso promoveu, portanto, uma corrida dos preços dos derivados na Bolsa de Chicago, e isso ajudou naturalmente a puxar os preços da soja em grão. Por isso que nós vimos aquele ralizão ontem no farelo, seguido pelo milho e pela soja em grão. Então, isso só ajudou a compor um quadro já comprometido nos fundamentos. O que é o fiel da balança para o mercado da soja agora? É o comportamento da demanda, né? A Agrinvest, por que eu sempre me pauto na Agrinvest?
Primeiro porque é uma das melhores consultorias do Brasil, mas também porque eles fazem bastante essas relações com os compradores, com os mercados de derivados. Então, eu gosto de trazer para vocês essa situação. Mas todas as consultorias no Brasil têm as responsáveis, né? E principalmente a das pessoas que nós ouvimos aqui. Então, os exemplos, né? Vlamir Brandalize, Carlos Cogo, Ginaldo Souza, Enio Fernandes, Fernando Pimentel, todos esses caras são grandes conhecedores, Mário Mariano, grandes conhecedores deste complexo soja, tá? Então, alguns pontos importantes que a gente vai ter que acompanhar para entender o comportamento da demanda. As margens ruins na China, os washouts de 12 navios de soja no Brasil, o mercado está entendendo se isso realmente aconteceu. Os leilões de soja e óleos vegetais na China. A China podendo cortar sua demanda por farelo em 30 milhões de toneladas, segundo a agência estatal de notícias, a Xinhua News. O trigo para ração, mais uma vez, substituindo o milho. A gripe aviária nos Estados Unidos e em demais países da Europa. E as margens ruins das carnes. Por que as margens ruins das carnes e as margens ruins de esmagamento? Porque a matéria-prima está ficando muito cara. Soja tá cara, a matéria-prima é escassa, a gente está falando de uma perda de oferta aqui na América do Sul que supera 30 milhões de toneladas, um golpe duro na oferta global de soja, que precisava de uma safra cheia da América do Sul para recompor os seus estoques e equilibrar sua relação com a demanda, não vai acontecer. Então, a contínua alta dos preços é um reflexo dessa necessidade que o mercado tem de levar o sinal adequado para o produtor, que é o quê? Temos ainda um desequilíbrio, se der, aumenta a sua área, precisamos aumentar a oferta de soja. E esse sinal vai bater primeiro para o produtor norte-americano, que está ali decidindo os últimos ajustes para começar a safra 2022-23, tá? Então, isso é importante. Essas margens ruins, elas tendem a continuar enquanto os preços estiverem altos. E é por isso que a gente vê esses movimentos de revenda da soja brasileira no destino, como aconteceu na China nos últimos dias, esses movimentos de washout, um certo deslocamento da demanda do Brasil para o mercado norte-americano, onde a soja havia maior volume disponível de soja e também a preços mais atrativos. A soja brasileira voltou a ficar mais competitiva do que a americana, mas fato é que ela está cara em todo canto do mundo. O Eduardo Vanin fez um exercício interessante. Nós estamos falando de uma soja que há alguns meses, um ano e meio, chegava lá para os chineses entre 360 e 380 dólares por tonelada, está chegando a 700 dólares, né, senhoras e senhores? Então a gente está falando de um mercado buscando os 16 dólares por bushel, se é que já não bateu. Ainda não. Março tem 15 dólares e 95, maio 15,98, julho 15 dólares e 94 e o agosto 15 dólares e 61. Então percebam o gigante quebra-cabeça de 1.000 peças que o complexo soja está montando agora para entender para onde vão os preços. Quando a gente falou da soja em grão, falou do farelo, falando de óleos vegetais, a gente não tem problemas de óleos vegetais somente para óleo de soja. A gente tem dificuldade com o óleo de palma, que é o óleo mais consumido do mundo. A gente está falando de óleo de canola, que teve uma quebra gigante no Canadá, que é um dos players mais importantes desse mercado. E todas as outras oleaginosas. Girassol tem problema para a produção de óleo e ainda não se recuperou 100%. Então, a gente tem um montão de problemas quando a gente olha para os óleos vegetais que estão com os seus estoques muito, muito ajustados. Então, todo este complexo é o que mantém esse suporte para os preços e, como eu falei, o fiel da balança passa a ser o comportamento da demanda. Aqui no Brasil, a gente tem ainda um outro ponto a observar, que são os prêmios. Os prêmios, para este momento, talvez tenham alcançado uma máxima e, na sequência, tendem a ficar um pouco mais estagnados, porque estamos em período de colheita, temos um certo deslocamento da demanda para os Estados Unidos e um pagamento maior aqui para e uma dificuldade de originação de soja e uma parcela ali dos compradores, vendedores entregando essa soja para o mercado interno, que paga um pouco melhor. Então, perceba como é um momento bastante complexo, tá? Então, você precisa ter proteção para passar por esse momento. Quando eu falo em proteção para passar por esse momento, eu me refiro a ferramentas de comercialização.
Nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que se proteger para novas altas ou de eventuais baixas. Então, você tem que ter ali uma operação estruturada o suficiente para que, se o mercado subir mais, você vai participar das altas, e se o mercado cair, você vai ter um preço ali garantido, que é importante para a sua margem, que era o seu alvo inicial, tá? Então, busque esses especialistas, como eu falei, a Agriinvest é um exemplo, mas dei uma série de outros exemplos aqui, como é o caso do seu Ginaldo Souza, por exemplo, diretor-geral do Grupo Laboro, que está nesse mercado há décadas, né? Ele tem pelo menos 40 anos de experiência quando o assunto é comércio de grãos, né? Brasil, China, Argentina, União Europeia, o seu Ginaldo é um conhecedor muito profundo do comércio de grãos. Então, são exemplos, né? Aqui no Notícias Agrícolas a gente tem um monte desses parceiros para que você escolha o que tiver mais empatia contigo e te crie um planejamento comercial personalizado para o teu negócio, ok? Então, este é o quadro da soja, muito complexo neste momento. Antes da gente passar para o milho, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. O Lucas nos mandando bom dia, a Sofia dizendo que o preço de tudo está caindo. Pois é. O Wesley Pereira, bom dia de Palminópolis, Goiás. O Wesley falando que Goiás com muita chuva. Eveline, bom dia. Eveline de Rio Verde, Goiás. Aqui tá chovendo. Pois é. E atrapalhando a colheita na região. Em que região você fala? Rio Verde. Rio Verde, pois é. Aí a Mônica, né, em Minas Gerais, nossas roças estão secando, não conseguimos fazer silo. Percebam, né, o tamanho que é esse Brasil. Então, Goiás e Minas Gerais com situações completamente diferentes, opostas, né, cenários aí muito discrepantes para regiões tão próximas, né, Minas Gerais e Goiás. Porque os preços do nitrogênio estão despencando. Pois é, a gente amanhã, inclusive, tem uma entrevista com o Jefferson Souza, às 10 horas, horário de Brasília, ao vivo, para falar do mercado de fertilizantes. Eles estão bastante voláteis nesse momento, de fato, os fertilizantes, e os nitrogenados, eles vão sentindo o impacto desse andamento, né, não só dos preços do petróleo, dos preços das suas matérias-primas, mas eles vão acompanhando essa volatilidade cambial. O dólar fechou ontem com R$ 5,13 e nós importamos as nossas matérias-primas. Então, parte dessa perda aí no nitrogênio vem dessa questão cambial. E amanhã já vamos levar a sua pergunta, né, para o especialista. Aqui eu consigo te dar só uma prévia do que está acontecendo, né? Amanhã a gente consegue destrinchar isso um pouco mais, tá, Eveline? Obrigada pela sua pergunta. Já pedi para a Letícia separar aqui para nós, para a gente amanhã perguntar para o Jefferson, tá? O Márcio, bom dia. Curitibano, Santa Catarina. Melhor informação é aqui. Poxa, obrigada, né? Ficamos felizes de saber que vocês estão gostando. O Carlos Matias, bom dia. Sempre bem atualizado com as notícias do Bom Dia Agro. Toledo, no Paraná. Obrigada. O Adoniran Castro, de Maringá. Bom dia. Por favor, vamos ter Nila este ano? Desculpe, seu Adoniran, eu não entendi a sua pergunta. O senhor pode me dizer, me explicar um pouquinho mais, por gentileza? Bom dia. Em Rondônia também temos muita plantação de soja. E como tem, né? E como tem. Rondônia vem se destacando aí, vem crescendo, vem investindo em sua produção, na sua sojicultura. Isso é extremamente importante. Parabéns. Vamos lá. Preço do Nierley. Preço do milho ração animal variando entre R$ 80 e R$ 84 no Piauí. É isso mesmo, os preços do milho seguem bastante firmes. Nós temos um mercado fortalecido agora, inclusive esse comentário do Nierley pode até aqui já puxar o gancho para o mercado do milho, né? Nós temos esse momento importante porque a gente vai para uma safrinha, chegamos aos $16, viu, senhoras e senhores? Aqui é breaking news, né? Tá falando de milho, já olhou que a soja está nos 16, já avisa a audiência que estamos nos $16 por bushel. Então, quando a gente olha para o mercado de milho, a gente vê ainda também uma relação de oferta e demanda desequilibrada e os preços ainda fortalecidos em patamares elevados. A diferença é que a liquidez agora está muito contida. Então, compradores e vendedores estão ali numa sinuca de bico. Os vendedores
podem testar preços maiores e querem preços mais elevados. Os compradores estão meio estrangulados, principalmente ali nos granjeiros, nos pecuaristas, os custos de produção sobem muito e muito intensamente por conta não só dos preços da soja altos, que vão puxar os preços do farelo, mas dos preços do milho também. E a gente vem de uma safrinha de verão fragilizada por conta das questões climáticas. As nossas duas últimas safras de verão antes dessa também sofreram perdas, principalmente no sul do país, em função de condições desfavoráveis de clima, e nós chegamos, portanto, neste momento de olhar para a segunda safra, que é a nossa safra principal. Nós temos uma pressão intensa da cigarrinha, nós temos atraso na chegada de alguns herbicidas para produtores ali do Centro-Oeste, como é o caso da atrazina, que é o principal herbicida para o milho, já foi inclusive noticiado pela ProSoja Brasil. Nós temos a questão climática completamente em aberto e condições ainda diversas em locais onde já poderia começar mais efetivamente o plantio ou onde já começou, e as perspectivas ficam meio distorcidas por conta dessa situação toda. Eu já dividi com vocês aqui a entrevista do Felipe Reis, que é analista de safra, quando a gente fala de clima, da Earth Daily Agro, tá? O Felipe falou ao Guilherme Dorigatti e à Virgínia essa semana, trazendo mais detalhes aí sobre o clima esperado e previsto para a segunda safra de milho do Brasil, e a conclusão que ele nos trouxe, né? Depois ali ele destrincha todas as informações, os mapas, as previsões. Vale a pena você recuperar essa entrevista, é olhar para essa questão da safrinha como ainda a segunda safra de milho podendo sofrer com algumas adversidades climáticas. Então, senhoras e senhores, não vai ser um ano fácil para o milho, não vai ser um ano fácil para a soja, não vai ser um ano fácil para ninguém. Até porque a segunda safra está começando com custos mais elevados e a nova safra de verão do Brasil vai ter custos mais altos ainda, tá? Ontem, a Refinitiv cortou a produção de milho do Brasil, né, para 108 milhões de toneladas, lógico, né, que contabilizando safra e segunda safra e safrinha, um número que vem bem abaixo do último número do USDA, de 114 milhões de toneladas, e também do último número da Conab para nossa produção de milho, de 112,3 milhões de toneladas. Olha só o que nos diz a análise da Refinitiv. Apesar de condições climáticas melhores no centro-norte do Brasil, as perspectivas sombrias de longo prazo para o milho de segunda safra no sul diminuem fracionalmente a produção total de milho no Brasil. Percebem por que os preços estão altos, inclusive no mercado futuro? É por isso, né? A gente tem algum recuo, por exemplo, no contrato setembro, nesse momento de 0,14%, mas para o milho valer R$ 88,67. É um preço alto. O julho, R$ 88,91. O maio, né? O maio, R$ 94,45, subindo agora 0,12%. E o março, R$ 97,04 por saca, com uma alta de 0,09%, tá? Então, temos aí um mercado firme de milho, vai passar por algumas correções, isso é muito natural, mas vamos acompanhar, tá? Vamos entendendo e vamos monitorando. Seguimos por aqui. Bom, deixa eu continuar aqui nos nossos comentários para ver se eu deixei passar alguma coisa. Fazenda Sorriso, Tocantins sofre com chuvas na colheita, estamos acompanhando. O pessoal da 3R Transportes e Cereais, bom dia, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, obrigada. O Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. O Luiz nos falando sobre chuva em excesso e aqui no Rio Grande do Sul temos seca, é isso mesmo. O Haroldo Santiago, salve Carla, análise perfeita, aqui de Águas da Prata, São Paulo. Muito obrigada pela gentileza. Preço do etanol variando entre R$ 4,99 e R$ 5,10 no Piauí. Tá alto, hein? Aqui para nós tá mais barato. Aliás, Niele, todos os dias Jonathan Semião tem trazido informações sobre o mercado doméstico de etanol, mercado diário, né? Claro que a gente vai usar aqui a referência Posto Paulínia, né, aqui em São Paulo, que é pertinho da distribuidora, mas ajuda a te dar um direcionamento aí para onde estão indo os preços e por que
naturalmente, por conta da distribuição, é que os preços aí no estado do Piauí são um pouquinho mais altos, né? A Maria Regina, bom dia. Com uma soja de pior qualidade para exportação, não irá sobrar um pouco mais de farelo para as fábricas de ração nacionais? Maria, eu acredito que não vai sobrar soja para nada nesse ano. Justamente esse grão, né, um pouco avariado, né, ou ardido, ou quebrado, né, ou que sofreu com as condições também adversas de clima, que não só a seca causa problemas, né, mas outras condições, como o excesso de chuvas, também deixam os grãos ali comprometidos, elas, em volumes, colhe-se o mesmo, mas perde-se a qualidade, então a gente tende a ter esse volume destinado a um blend para fazer, de repente, uma alimentação animal e tudo mais. Mas eu não acredito que vá sobrar mais. Eu acho que vai ser ali no limiar, sabe? A gente vai estar ali no limite. A gente já tende a exportar menos esse ano, porque teremos menos soja para exportar, e a demanda interna tende a pagar um pouco mais, porque pode ser mais caro importar soja do que pagar mais para manter o grão aqui dentro. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter um volume maior ali para as indústrias processadoras. Até porque, como eu falei também, as margens perdão, as margens de esmagamento aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, elas estão muito boas. Então, as indústrias querem participar desse momento, né? A gente precisa entregar essa oferta de farelo. A Argentina precisa entregar, os Estados Unidos precisam entregar. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, os prêmios internos deles também estão elevados, justamente diante dessa olhadinha mais do produtor para o mercado interno em detrimento da exportação, porque é sabido que a demanda interna quer garantir o produto ali para a sua esmagadora. Então faz bastante sentido a sua pergunta. Eu só acho que esse volume maior que vai ser destinado às processadoras, ele vem mais por conta de uma disputa que eles devem ganhar ou podem ganhar em relação à exportação, tá? Mas vamos acompanhar, né? Se eu tiver novidades sobre isso, você vai ser a primeira a saber por aqui. O Richard, aqui em Recife, Pernambuco, está chegando bem. Bom dia a todos. Alban Agro, Toledo, no Paraná. Carla, estamos percebendo muita preocupação no meio agro com as perspectivas climáticas para a safrinha aqui no sul. Nós também, né? Inclusive, como eu falei, Maurício, a gente noticiou isso com o Felipe Reis e outros meteorologistas, né, como o Ronaldo Coutinho, por exemplo, e todos eles trazem essa perspectiva preocupante, realmente. Né? A gente tem uma continuidade do Laninha que deve durar ainda primavera, verão, outono e inverno, né? Então a gente deve ter o outono ainda com influência do Laninha, e isso é bastante preocupante. E não só essas condições de talvez tempo seco, um corte nas chuvas, mas também a preocupação com o frio intenso, talvez chegando um pouco mais cedo. Não se bate o martelo ainda de que vai gear, mas frio intenso pode chegar para a safrinha e trazer alguma preocupação, tá? Então não preocupa só vocês por aí, mas aqui a gente também se preocupa, porque a gente sabe, né, como é que a situação tá por aí. Então a gente está acompanhando, viu, Maurício? Muito obrigada pelo seu comentário. Pessoal, agradeço muito pela interatividade de vocês, que realmente o objetivo é esse, tá? A Letícia está, inclusive, acompanhando tudo. Aquilo que eu não consigo responder hoje, está tudo aqui no meu WhatsApp. A Letícia vai me mandando tudo e eu vou buscar saber mais desses mercados. O objetivo é ouvi-los realmente e criar essa espécie de canal de comunicação com vocês sempre, tá? Então, muito obrigada, realmente. Pessoal da Agrocar Negócios, sempre conosco. Atibaia, São Paulo. Até ontem, muito calor, na média 30 graus. Hoje já veio frente fria. Aqui em São Paulo, percebam, essa jornalista já veio com a blusinha, já botou uma manguinha. Por quê? Porque a minha mãe assiste o Bom Dia Agro, né? Quando vocês veem aqui, ó, Lica, é minha mãe. Então, se vocês quiserem fazer alguma reclamação, pessoal, ela tá aqui para isso. É tipo um saque da Carla Mendes, entendeu? Central de atendimento ao consumidor da Carlinha. Fala com ela, fala, não gosto. Aí se ela me vê num dia que nem hoje, sem um casaquinho, senhores, ela aparece aqui na porta do Notícias Agrícolas com o casaquinho para mim e me faz botar na frente da equipe. Então, pelo amor de Deus, concordo contigo. Chegou uma frentinha, já que, ó, me agasalhei antes que a minha mãe fale alguma coisa. A Evandra, boa, Carlinha, obrigada. Que legal aqui a Karina, ó, sua live é muito boa, nos dá um preview do mercado do agro. O objetivo é esse, hein? O objetivo é esse, é te deixar aqui uma horinha comigo, batendo um papo, e aí você vai trabalhar como? Com tudo na ponta do lápis.
O vendedor quer te falar, não, eu quero um preço assim, você já tem um monte de argumento para comprar e falar, calma lá, que ó, é assim, 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 não é bem por aí, não é? Veja bem, veja bem. O Vander me pergunta o seguinte: como ficam os preços dos ovos? E a Super Letícia Guimarães já nos atualiza aqui com as informações, já que ela acompanha muito de perto esse mercado, junto das demais proteínas animais. Letícia nos informa, Vander. Os preços seguem estáveis para essa quinta-feira, com ofertas reguladas pelo produtor e a demanda fluindo muito bem, independente do período do mês desfavorável às vendas, que é o período do final do mês. Pessoal, principalmente os mercados fora de bolsa, ou seja, legumes, frutas, verduras, carnes, todos esses mercados, eles sentem muito essa sazonalidade do mês, ou seja, no início do mês, nos primeiros dias úteis, quando os salários chegam aos brasileiros, a gente tem uma demanda muito forte, principalmente de itens como derivados de leite, proteínas animais, as delícias, né, como a gente costuma falar, e se a gente vai para um economista focado em alimentos, eles chamam de itens de luxo, tá? Então, esses alimentos que são mais caros e não são básicos, eles têm uma demanda maior. E os ovos, eles têm uma demanda mais constante por serem um produto de alto valor nutritivo e bastante acessível. Então, mesmo os ovos têm sentido nos últimos meses alguma pressão sobre os preços porque a demanda estava mais contida. É a inflação corroendo o poder de compra do brasileiro e nos países todos. A gente está falando de uma inflação nos Estados Unidos que é a mais alta desde a década de 80. Então, o poder da inflação corroer o poder de consumo do produtor, ele tem essa sinalização, né? Mas mesmo assim, neste momento, a gente tem aí um mercado fluindo bem, a demanda fluindo bem, mesmo nesse final de mês. Os especuladores querem aproveitar esse período do mês para tentar uma pressão, pois se os preços continuarem nestes patamares, novos reajustes acontecerão normalmente a partir da próxima semana. Vamos acompanhar, tá? O Luiz Nascimento nos perguntando sobre café e as chuvas. As chuvas ou o café? Eu fiquei um pouco confusa, mas eu vou falar sobre o café, tá? Bruna, qual o valor da soja no Porto de Paranaguá? Bruna, vou ver para ti a última referência de ontem, já que o mercado está abrindo agora e mercado brasileiro, então está abrindo os olhinhos nesse momento, tá? Vamos ver qual foi a última referência. Referência, tá, Bruna? Ao longo do dia e dependendo do prazo de pagamento e entrega, esse valor sobe ou desce, tá? Mas referência, Porto de Paranaguá, soja para março, soja disponível 193, é um baita preço. E março, R$ 194, tá? Por saca. Ontem altas de 1% e 2%, respectivamente, para disponível e soja para março, ok? Bom, vamos aqui, seguindo, vamos abrir aqui agora a tela do café para a gente comentar um pouquinho, 9 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que está nos acompanhando, obrigada pela companhia. Ficamos muito felizes de você dividir as nossas manhãs conosco. Obrigada, viu? Deixa eu abrir aqui a tela do Mercado do Café. Gente, vocês querem me ver nervosa? É a internet não funcionar direito. Mas agora tá tudo bem. Aí, ó. Hoje é um dia de realização de lucros para o mercado do café. Vinha subindo bem. Março, 2 dólares e 51 mais 5 por libra peso. Maio, 2 dólares e 51 mais 25, uma baixa de 0,6%. O julho, 2 dólares e 50, redondo, 0,5% de baixa. Já o setembro sobe 1%, 2 dólares e 49 mais 20, tá? A Virginia Alves já abriu o mercado para você e diz o seguinte, ó, café mantém cenário de estabilidade e abre pregão apenas com ajustes em Nova York e Londres para o Conilon. Quebra da safra e problemas logísticos continuam preocupando o setor, mas nada sobe ad eterno. Então, tenha atenção. Esse movimento de correção no mercado é natural. Os fundamentos mudaram, Carla Mendes e Virginia Alves? Não, os fundamentos são os mesmos. Claro que essas chuvas que chegam ao Brasil, elas são muito bem recebidas pelos nossos cafezais. Nosso parque cafeiro está completamente fragilizado, mas elas já não conseguem mudar o cenário para a safra 22. Para a safra 23, há um total sentimento de recuperação. Uma super recuperação? Não, uma recuperação gradual, mas já será uma safra melhor em 2023. E por isso a gente tem
ainda esses sinais de alertas em torno da oferta, porque vamos ter no maior produtor mundial de café recuperação só na safra do ano que vem, tá? E aquele último número da Conab, que agora eu não vou me lembrar qual é, né? 50 e... Quanto é que foi, hein? Vamos levantar aqui. Conab, safra de café. Eu nunca sei se... 55,7 milhões de sacas, senhoras e senhores. Os cafeicultores quase caíram para trás, de costas, olhando para esse número, falando, não chega, não adianta a Conab querer. E a gente imagina que no próximo relatório da Conab, de fato, nós tenhamos um corte nesse número para se aproximar mais da realidade, né? Vamos acompanhando, vamos ficar de olho em tudo que acontece, certo? Certo. Bom, temos também o mercado de açúcar, que, segundo o Jonathan Simeão, opera também próximo da estabilidade, tanto nas bolsas de Nova York quanto na bolsa de Londres, oscilações do financeiro, além de atenção nas origens. Fora que temos aí uma baixa de quase 2% do petróleo, vai limitar os ganhos do açúcar, inevitavelmente. Todos os principais vencimentos operam em alta agora, mas altas bem tímidas. O março tem 1800 mais 12 por libra-peso, uma pequena alta de 0,3%. Já o maio, o julho, sobem 0,1% e o outubro cai um pouquinho, 0,01%. Então, o mercado do açúcar com certa estabilidade nesta manhã de quinta-feira, tá? Estamos aqui acompanhando. Qualquer novidade, a gente te informa. Vou pedir para a Letícia colocar na tela agora uma notícia bastante preocupante sobre o que está acontecendo lá na Tríplice Fronteira, ali na fronteira do Brasil com o Paraguai. Tem mais de 3 mil caminhões, senhoras e senhores, e no começo da semana eram mais de 4 mil, por conta de uma greve, né, do Sindicato Patronal do Transporte Rodoviário Internacional de Carga, tá? Olha só, o caos logístico na região ocorre desde a virada do ano, mas tem gerado cada vez mais preocupações com impactos para diversas cadeias, inclusive do agronegócio. No início da semana, a fila chegou a ser de 4 mil caminhões na região da Tríplice Fronteira. Aí é Brasil, Argentina e Paraguai, né? Já há uma estimativa de que esse caos, né, gerado por essas paralisações, elas tenham um prejuízo de R$ 3.800.000 por dia para transportadoras e motoristas autônomos, tá? O fluxo mais ativo de caminhões na alfândega, segundo o Sindifós, ocorre apenas em algumas partes do dia. Nós entramos em contato com os órgãos responsáveis para tentar entender quando que as coisas devem, né, voltar a melhorar, e realmente pode demorar, né? Pode demorar. Olha só, vou trazer aqui alguns posicionamentos, tá? A fila de caminhões na fronteira de Foz do Iguaçu tinha cerca de 3 mil veículos no início da tarde dessa quinta, segundo o Sindifós, ainda em meio à operação padrão de fiscais da Receita Federal. A Receita e o MAPA, individualmente, estão usando de todas as maneiras para retardar a velocidade dos processos. Criam situações que acabam atrapalhando o fluxo, destacou em entrevista ao Notícias Agrícolas o presidente do Sindifós, o senhor Rodrigo Gueleri. Então, o Rodrigo tem sido muito solícito ao Notícias Agrícolas, nos atualiza essas informações quase que diariamente. A maioria das cargas paradas por ali, segundo o Sindifós, é de alimentos industrializados e de cereais. Com essa paralisação, os produtores de frangos e suínos acabam ainda mais comprometidos, porque há cargas de alimentação animal ou de grãos para produzir essa ração vindas do Paraguai, né? Então, eles já estão buscando outras alternativas e tentando trazer esses produtos da região central do Brasil, né? Também há o relato de impacto no transporte de cargas vivas, a perda de janela de embarques em navios também pudera, custos adicionados logísticos com demurrage e outros pontos, problemas com estocagem direta e terceirizada e a redução de produção, segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Senhoras e senhores, é realmente um cenário caótico, né? Vocês, inclusive, têm um link nessa notícia que a
que a Letícia está dividindo com vocês na tela, para que vocês possam ver as câmeras em andamento, né? As câmeras ali em tempo real e ver que o movimento realmente não flui, né? O fluxo não acontece e esses caminhões continuam ali parados. Lógico, né? A gente vai vendo a fila diminuir, mas muito lentamente. Então, é um ponto que a gente vai ter que também acompanhar bastante nos próximos dias. Outra informação que eu vou pedir para a Letícia dividir com vocês é sobre o presidente Bolsonaro afirmando que os produtores russos de fertilizantes vão dobrar a oferta destes produtos para o Brasil, tá? Segundo a agência de notícias Reuters, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com fabricantes de fertilizantes russos lá em Moscou ontem e disse que eles dobrarão sua oferta para o Brasil, onde os agricultores enfrentam escassez. É verdade. Abre aspas. Depois tivemos um encontro com empresários desse setor de fertilizantes. Vai ser dobrada a oferta destes produtos para nós, disse o presidente em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan, que agora é TV também, né? O Brasil depende da importação de outros países para 95% de seu potássio e é um grande comprador dos principais fornecedores: Canadá, Rússia e Bielorrússia. No ano passado, o Brasil importou cerca de 10 milhões de toneladas. Eu falo isso quase todo dia aqui no Notícias Agrícolas, né? Precisamos ter boas relações comerciais com os russos. O que eles vão fazer com a Ucrânia não é problema nosso, ok? Claro que a gente está ali, a gente se solidariza, a gente não quer que uma guerra aconteça, mas Bolsonaro, como chefe de Estado, quando chega em território russo, tem que tratar do que interessa para o Brasil. Aliás, ir ao Brasil, à Rússia neste momento, é uma mensagem de que somos um país independente, graças a Deus. Olha só, a Letícia vai jogar para a gente a câmera lá da região de Foz do Iguaçu, na fronteira, para mostrar para vocês como é que é a situação por lá. Vocês vão ver que tá igualzinho. Lê, pode dividir conosco, por favor, vai ser ótimo. Obrigada pela iniciativa. Vamos ver? Olha aí, vocês estão vendo, né? A bandeirona lá do Paraguai, bonita, só que vejam a fila de caminhões em tempo real, ao vivo para vocês, tá, pessoal? Excelente, Lê, muito obrigada. Então, percebam que as coisas não mudaram de ontem para hoje. Ainda temos ali uma movimentação completamente travada e os prejuízos vão se acumulando. O transporte de animais vivos está podendo passar, mas passa onde? Só se for de bungee jump ali do lado da ponte, porque é impossível, né? Então não dá. Percebam que é um cenário muito complicado. Como eu falei, desde a virada do ano, a gente está nessa situação. O Notícias Agrícolas está acompanhando diariamente. Qualquer novidade, a gente traz de volta para vocês por aqui, viu? Lê, muito obrigada por essa imagem, ó, tempo real para vocês. Ali, região da Tríplice Fronteira, chegada em Foz do Iguaçu. Obrigada, Lê. Bom, eu quero dividir com vocês também uma outra informação sobre fertilizantes, mas dessa vez com a ida da ministra Tereza Cristina, para o Irã. Segundo informações da revista Oeste, a ministra da Agricultura chegou ao Irã nesta quarta-feira, onde cumprirá uma agenda com foco em fertilizantes para o setor agrícola, foco na importação da ureia iraniana. Ela está sendo acompanhada por uma comitiva de empresários brasileiros. Ela já se encontrou com o embaixador do Brasil no Irã, o senhor Laudemar Gonçalves Neto, e com o diretor-geral de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura iraniano, Ruman Fati. Amanhã, ela, que vai ser hoje, né, na verdade, ela vai visitar a petroquímica Shiraz, que é uma das maiores produtoras de ureia do Brasil. Tereza Cristina, essa ministra sensacional, diplomata como ela só, já se manifestou nas redes sociais e diz o seguinte: o Brasil é um grande exportador de alimentos para o Irã, e o Irã é um grande exportador de fertilizantes, principalmente ureia, para o Brasil. Tenho certeza de que será uma missão muito bem sucedida e muitas oportunidades de negócios surgirão. Tomara, né? O Oriente Médio é um potencial enorme para o Brasil. O Alexander Horta está em Dubai com o Gabriel Olive, colhendo ali as informações pela Gulfood, que é uma das maiores feiras de alimentos do mundo. E o Alex houve, né, muitos representantes de associações brasileiras falando sobre o impacto gigantesco que o Oriente Médio tem para o nosso agronegócio. Então, é excelente a gente receber essas notícias, né?
alguém perguntou aqui, né? O Nierley perguntou qual o WhatsApp do Notícias Agrícolas, o pessoal já respondeu aqui. Repetindo o número para vocês, é o 19 99767 0241, tá? A Lúcia nos afirmando aqui, nos reportando que tem chuva na Fazenda Rota, em Goiás. E também estamos aqui, ó, com todas essas informações sendo divididas com vocês, tá? Mais uma vez, agradeço pela audiência, pessoal. Bom, vamos terminando por aqui, né? Vamos só ver o que já é notícia aqui no nosso Notícias Agrícolas, quais são as últimas informações trazidas pela nossa equipe de repórteres. Aliás, ontem foi dia do repórter, então o meu carinho e admiração pelo meu time favorito de repórteres, que é o time do Notícias Agrícolas, né? Eu tenho muito orgulho de participar da formação desses profissionais, que são os melhores do agrojornalismo brasileiro. Não sou eu que estou falando, não, viu? É o nosso chefe, mestre e mentor João Batista Olívia. Ele sempre fala isso e eu concordo com ele. Vamos lá. Leste da Ucrânia, eita! Leste da Ucrânia tem disparos. Ocidente e Moscou se desentendem sobre o movimento de tropas. Atenção. Negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos em fase final derrubam petróleo nessa quinta-feira. Incidência de anomalia nas vagens tem aumento de abrangência na safra 2021-22. Quebramento, né? Ali, a quebra da haste, o apodrecimento das vagens, isso começou a aparecer no Mato Grosso, depois foi pipocando por outras regiões. Vamos saber aqui aonde mais está acontecendo. Estimativa de especialistas com relação às duas últimas safras foi levantada a partir de relatos de produtores rurais sobre maiores perdas de produtividade e impactos de até 40% na quantidade de grãos avariados. Essa pesquisa, pessoal, está sendo liderada por um grupo, na verdade, que conta com pesquisadores especialistas da Embrapa Soja, Fundação MT, nós temos também a Fundação Rio Verde de Goiás, enfim, temos aí uma série de instituições juntas nesse grupo de pesquisa para começar a trazer respostas aos produtores brasileiros de soja que não sabem do que estão sofrendo, tá? Índia relata surto de gripe aviária H5N1. Déficit comercial do Japão em janeiro é o maior em 8 anos. Futuros do minério de ferro de Dalian caem pelo quarto dia e pesam sobre preços do aço. Ontem caiu quase 10%, hoje uma nova baixa. Bolsonaro não, esse já comentamos. Ações da China fecham em alta com apostas de afrouxamento monetário e Federal Reserve mais comedido. E na nossa agenda, 2 destaques. Um é o segundo boletim hortigranjeiro Pro-Horti de 2022 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e também as vendas semanais para exportação a serem divulgadas pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora às 10h30, horário de Brasília. Informações que você vê em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, o Marcelo me pergunta como fazer o cálculo da soja em bushel Chicago para ela disponível no porto. Eu adoro responder essa pergunta, Marcelo, por quê? Vou pedir para a Letícia mostrar para você a nossa calculadora. Calcule seu preço. Lá na nossa página inicial, bem abaixo do andamento das cotações na Bolsa de Chicago, onde o contrato março agora vale $16 e o maio 16,3, você tem um botão amarelo escrito calcule o seu preço. A Letícia vai mostrar para vocês em tempo real, tá? Ó, acompanha com a gente, ó. Calcule seu preço, clica. Aí, Bolsa de Chicago, é o que a Letícia está mostrando, ó, o botãozinho amarelo. Marcelo, calcule seu preço. Clicou, meu amigo, é correr pro abraço. Você vai já ter ali os campos para você preencher, o câmbio que está sendo utilizado naquele momento, mas tudo isso é personalizável, tá? Então, vamos selecionar aqui, ó, março de 2022, $16, tá? Se você tem um prêmio, vamos colocar aqui o prêmio para março, que a nossa referência está em 95 centos por bushel. Com um câmbio de 5,13, a gente está falando de um preço de soja de R$ 191,76 por saca. Isso é a paridade na sua região. Você vai colocar ali todos esses campos, você pode preencher e mostrar depois o preço final. O que você vai ter? Você vai ter uma referência de preço, né? Você vai ter ali um indicativo para o seu negócio. Então, você vai preenchendo todos os campos, quer mudar o dólar, quer trabalhar com dólar futuro,
prêmio mais alto que o teu comprador te ofereceu, personaliza ali, preenche com as tuas informações e lá na última linha você vai ter o preço não só em reais por saca, mas você vai ter em reais por tonelada, dólares por saca e dólares por tonelada. Então, contabilizando as variáveis de hoje, são 622 dólares e 93 centos por tonelada, 37 dólares e 38 centos por saca, 3.195 reais e 63 centavos por tonelada, 191 reais e 76 centavos por saca, ok? Senhoras e senhores, fica por aqui o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Lhe agradeço muito pela companhia, pela gentileza, pelos comentários e perguntas. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Entre 8h30 e 8h40 a gente está chegando para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã, certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.